Olá pessoal, os princípios jurídicos têm por finalidade dar um sentido às regras de um sistema jurídico a que ele se refere. Então, quando nós falamos em direito do trabalho, nós precisamos conhecer o princípio da proteção. Então, você, diante de uma questão trabalhista, você não vai se comportar da mesma forma que você se comporta diante de uma compra e venda de um carro, que se resolve de acordo com o Código Civil. Você tem pessoas ali em pé de igualdade, comprador e vendedor, você pega as regras do Código Civil e aplica. Mas, no direito do trabalho não é assim. Você tem patrão que se encontra em uma posição jurídica mais forte, seja por motivos financeiros, econômicos, jurídicos, e você tem um trabalhador de um lado ali vendendo a sua força de trabalho, precisando pagar aluguel, sustentar a sua família. Você tem também uma fila de desempregados imensa, ou seja, você visualiza uma situação de vulnerabilidade, de desigualdade. Em razão disso, que muitas pessoas aceitam trabalhar de maneira clandestina, renunciam indevidamente direitos, aceitam trabalhar sem EPI, sem equipamento de proteção individual, aceitam muitas coisas, até mesmo trabalhar com salário atrasado, esperando receber. Ou seja, suportam muitas coisas em razão de necessidade, assédio moral, por exemplo. Dessa forma, nós precisamos entender que o direito do trabalho ele vai operar à luz de um princípio, que é o princípio da proteção. Faz-se necessário proteger a parte mais fraca, que é o trabalhador, o empregado na relação de trabalho. E quem não entende isso, quem não concorda com isso, quem acha que isso é coisa de esquerda, de comunista, ou seja, começa a taxar, começa a tecer discurso de ódio, isso com certeza é um pensamento assim racista, um pensamento errado, porque até mesmo entre os animais há proteção ali dos mais frágeis. Então isso é algo da natureza humana, é algo que é importante para a vida social. E não é essa vida de mentira, da meritocracia, que vence o melhor, do liberalismo, neoliberalismo. Isso é tudo uma farsa, é mentira. A verdade é que as partes, as pessoas mais vulneráveis, elas têm que ser protegidas. Inclusive, pessoal, se vocês conhecem o Yuval Noah Harari, que escreveu aquele livro Sapiens, ele relata que há escavações, os arqueólogos já fizeram escavações e encontraram fósseis de neandertais deficientes físicos, o que comprova que até os neandertais protegiam as pessoas vulneráveis, que eram os deficientes físicos. Então isso é algo humano. O que é desumano é pensar diferente disso, que o empregado está ali e negocia o que quiser, entendeu? Tudo é autonomia da vontade. Isso é mentira, isso é farsa. Então, vamos entender a lógica do direito do trabalho, cujas regras elas são unidas pelo princípio da proteção. Esse princípio ele funciona como uma cola, uma amálgama, que vai juntar todos os pedacinhos ali de um mosaico, o mosaico que é composto por pedrinhas, né? Então cada pedrinha desse é uma regra, um artigo de lei. Aí vem uma cola, que são os princípios, e junta todas essas pedrinhas, dando uma forma racional, uma forma lógica, uma forma humana, para que essas regras sejam aplicadas. Por isso que hoje nós vamos falar sobre uma variação desse princípio da proteção, que é o princípio do indúbio pro mísero, ou indúbio pro operário. É uma forma de aplicação no mundo da vida dessa proteção ao trabalhador, que decorre desse princípio da proteção, que também pode ser chamado de princípio tuitivo. Tuitivo significa proteção, princípio da vulnerabilidade. Então nós já aplicamos esse princípio e tem uma variação, que é o indúbio pro mísero. Ou seja, na dúvida, vamos ser favorável ao, entre aspas, miserável. Miserável não é uma palavra adequada de se falar, mas no Brasil é importante até
que falemos, né, essa palavra em determinadas circunstâncias para ver se as pessoas acordam, né, porque infelizmente a vida de muitas pessoas é miserável em razão da exploração. Então, indúbio para o operário, ou seja, em caso de dúvida, vamos ficar favorável ao operário, né, ao trabalhador, já é mais assim, politicamente correto, né, operário. Então, vamos trabalhar um pouco mais isso e vamos dar uma extensão, dar um desdobramento e explicar por que essa proteção ela não vai se aplicar no processo do trabalho, ou seja, depois que um trabalhador ingressa na justiça, tem um processo, aí lá no processo, esse princípio ele não vai funcionar. A pessoa não pode esperar que o juiz proteja ali o trabalhador em matéria de processo, tá ok, pessoal? Sendo mais específico, em matéria de prova, tá? Então vamos trabalhar isso nessa aula, mas antes de mais nada, curta, se inscreva e ative o sininho para que esse vídeo chegue até mais pessoas. Então, pessoal, vocês já entenderam que o direito do trabalho é informado pelo princípio da proteção. É preciso proteger o lado mais fraco. E isso deve ser feito de maneira justa, não pode ser de maneira arbitrária. Por isso que o ser humano é dotado de um senso de justiça, que vai evoluir de acordo com a história, de acordo com a sociedade, as circunstâncias sociais. Dentro do direito do trabalho, nós temos as regras, que são aquelas pedrinhas que eu falei do mosaico. Então você vai na CLT, você tem o artigo 1, 2, 3, 10, 500, etc. Cada artigo desse, você imagina sendo uma peça de um mosaico. Você precisa juntar essas pedras. Então você vai usar uma cola, que é a cola do princípio da proteção. É um norte para dar um sentido. E vamos ter o quê? Uma variação dessa proteção. Que variação é essa? Ora, nós sabemos que precisamos proteger a parte mais fraca do direito do trabalho. Isso deve ser feito de maneira justa. Então, várias formas de proteger vão ser construídas pelos pensadores, pelos juristas. E uma delas tem a ver com a interpretação das regras. A interpretação dessas pedrinhas soltas de mosaico que devem ser mantidas amalgamadas, unidas dentro de um todo. Por que isso é importante? Ora, pessoal, em qualquer mesa de bar, em qualquer encontro de pessoas, todos estão sempre dando a sua interpretação das coisas, dando a sua visão de mundo. Com relação a um texto, a uma regra, cada um entende de uma forma. Ademais, existem interesses envolvidos, então as pessoas vão dar a sua visão de mundo ainda sobre um assunto, sobre uma regra, de acordo com os próprios interesses. Então, é importante que haja uma variação, um subprincípio do princípio da proteção para atuar no que toca à interpretação. Por quê? Dentro da relação de trabalho, nós vamos ter regras. E essas regras, cada uma delas, podem ser passíveis de interpretações distintas. Então, o lado patronal vai interpretar a regra de maneira que lhe seja mais favorável. O empregado vai interpretar a regra da maneira que lhe seja mais favorável. O jurista vai analisar essa regra e ele vai verificar que é possível, sim, que as duas interpretações, de maneira razoável, sejam talhadas. Só que é preciso escolher uma delas. Como o direito do trabalho ele é norteado pelo princípio da proteção, será então pensado numa variação no princípio da proteção, que é o chamado princípio do indúbio pro mísero, ou princípio do indúbio pro operário. Como estamos falando em variação, tem gente que prefere falar em subprincípio do princípio da proteção, denominado indúbio pro mísero. Porém, é comum no meio jurídico tudo ser chamado de princípio, também não está errado. E o que esse subprincípio, vou tratar aqui como subprincípio, para você que está estudando, conseguir traçar um paralelo entre o princípio mãe, né, que é o princípio da proteção, e essas variações. Então, no que toca a variações, em vídeos futuros, eu vou trabalhar
outros subprincípios, vamos ter o princípio da indisponibilidade, o princípio da norma mais favorável, mas nesse vídeo o que importa é tratar aqui do indúbio pro mísero. O que esse subprincípio vai dizer? Justamente que no caso de uma regra permitir que se faça diversas interpretações, 2 ou mais, deve-se optar pelaquela que melhor atenda os interesses do trabalhador, aquela que seja mais favorável ao trabalhador. E nós temos um exemplo para isso na lei do aviso prévio. O aviso prévio foi regulamentado por esta lei que está na tela agora, que diz que o aviso prévio será de 30 dias no mínimo, porém, olha o parágrafo único que diz: haverá um acréscimo de 3 dias por ano. Então, até um ano, 30 dias mínimo. A partir de um ano, e a contar do primeiro ano, nós vamos ter 3 dias por ano. Só que você não lê nesta lei se essa regra do aviso prévio proporcional se aplica a patrão e empregado ou somente ao empregado. Então surgiram 2 vertentes, 2 linhas interpretativas. Uma que diz que o aviso prévio proporcional também é devido pelo empregado quando ele pede demissão. Então, se o empregado pede demissão, ele vai trabalhar, por exemplo, 36 dias. Se é uma pessoa que tem 2 anos de casa, 30 dias mínimos, mais 3 dias por ano, ele tem 2 anos, são 36. Então, ele tem que pagar lá para o patrão 36 dias de aviso prévio, proporcional, porque a lei não diz. Você está lendo aí. Não há uma definição legal na escrita da lei se essa regra só favorece o empregado ou se o patrão também pode se valer dessa lei. Porém, pessoal, diante dessa dupla possibilidade de interpretação, um caso chegou no TST e o TST, com base no princípio da proteção e no subprincípio do indúbio pro mísero, talhou um entendimento, que é o entendimento que prevalece hoje, que a lei do aviso prévio proporcional, que é uma regra de direito material, somente serve para beneficiar o empregado. E por que é assim? Em razão da igualdade material que eu conversei com vocês. Precisamos proteger a parte mais fraca. Para você entender melhor essa questão de igualdade material e aviso prévio proporcional, eu fiz um vídeo específico sobre esse assunto, cujo card aparece aqui em cima. Você assiste essa aula que você vai entender melhor o que eu quero dizer com relação à igualdade material no direito do trabalho, com relação ao aviso prévio em específico. Então, pessoal, vocês já perceberam que esse princípio do indúbio pro mísero, ele terá aplicação com relação a regras de direito material. O que são regras de direito material? São aquelas regras legais que atribuem direitos ao empregado, direitos pecuniários, por exemplo. Então, nós temos a regra do 13º, das férias, do aviso prévio, salariais, salário in natura, tudo que é direito material, matéria que o trabalhador poderá usufruir na sua vida, é uma regra de direito material. Então, nós temos regras de direito material que atribuem direitos à pessoa, direitos tangíveis, material, bens da vida, e temos regras de processo. Essas regras de processo, elas serão importantes para o caso de pretensão resistida. O que é a pretensão resistida? O trabalhador tem direito a 13º, por exemplo, ele não recebeu, então há uma pretensão resistida. O patrão está resistindo na pretensão do empregado em pagar-lhe o 13º que ele alega ter direito. Se o patrão, o empregador, não paga, nós vivemos em sociedade civil. Então não é possível que o trabalhador faça justiça com as próprias mãos. Ele precisa buscar o judiciário. O judiciário será chamado para forçar, ou seja, forçar esse empregador a pagar o 13º. Nesse momento, nós estaremos numa seara do processo. E essa seara do processo é aquele âmbito, aquele ambiente que exige a prova. Você tem que fazer prova. A prova que você tem direito. Por quê?
Seria muito injusto, isso é um princípio processual, um princípio da vida civil, de que é inadmissível o enriquecimento sem causa. Ninguém pode se enriquecer à custa do outro indevidamente. Isso não é admitido em sociedade nenhuma e desde muitos tempos, há séculos atrás, é uma coisa natural do ser humano. Entre crianças, você observa se há uma injustiça ali com relação a um chocolate que você dá para uma, aí ela come todo o chocolate, a outra ali fica bem incomodada, então é bem instintivo isso. Então ninguém deve se beneficiar explorando o outro, se enriquecer às custas do outro. E uma forma de evitar isso no processo judicial é fazendo prova do direito. Se não fez a prova do direito, entende-se logicamente que aquela pessoa não deve receber aquele bem da vida reclamado. Aquela pretensão resistida, ela deve continuar resistida, porque haverá um reconhecimento pelo Poder Judiciário de que é resistência legítima, já vista que aquela pessoa não tem direito, já que não provou. Tá ok? Essas regras de prova são chamadas de regras do ônus da prova. Na CLT, você vai encontrar essa regra no artigo 818 da CLT e no CPC, no artigo 373. Então, o autor da ação, o reclamante, o empregado, ele precisa fazer prova daqueles fatos constitutivos do seu direito. E a empresa, ela vai fazer prova o quê? De fatos extintivos. Por exemplo, o empregado alega que não recebeu salário. A empresa apresenta o recibo que pagou salário, extingue o direito. Ou a empresa apresenta um comprovante de que o contrato de trabalho estava suspenso. Então não há pagamento de salário. Então o autor da ação, o empregado, ele precisa fazer a prova dos fatos constitutivos do seu direito, enquanto o empregador, ele precisa fazer prova de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. E no universo da prática, você tem que olhar caso a caso, para saber de quem é o ônus da prova. Então, pessoal, não adianta que um empregado, um vulnerável, conforme nós já vimos, ele ingresse no Justiça do Trabalho pedindo um monte de coisa, esperando que o juiz irá protegê-lo, com base no princípio da proteção. Por quê? No universo processual, esse princípio ele não vai operar, não vai funcionar, em razão dessa ideia basilar de que a ninguém é dado se enriquecer sem causa, às custas de outrem. Precisa ter o direito. Então, em matéria probatória, nós vamos ter que observar a regra do ônus da prova, tá ok, pessoal? Então, você, buscando jurisprudência no TST, julgados nos regionais, você vai observar que em diversos processos questões são decididas não com base no princípio do indúbio pro mísero, mas sim com base nas regras do ônus da prova. Imagine você, um trabalhador ingressa no seu trabalho pedindo indenização por assédio moral, dano moral. Só que ele não prova nada, não leva testemunhas, apenas alega. Esse fato ele precisa ser provado por quem alega. Os fatos constitutivos do direito devem ser provados, nesse caso, pelo reclamante. Caso ele não faça a prova, o juiz não pode, com base no princípio da proteção, julgar favorável a ele. Tá ok, pessoal? Outro exemplo. Nós sabemos que hoje, de acordo com a CLT, se a empresa ela possui mais de 20 empregados, deve ter um controle ali de jornada. Logo, uma empresa que mantenha mais de 20 empregados deve obrigatoriamente anotar ali o horário, o controle de entrada, de saída. Logo, se o reclamante ele trabalha em uma empresa dessas e alega que não recebeu por horas extras, basta ele alegar. E a empresa tem a obrigação de fazer a prova de um fato impeditivo. Ou seja, está aqui o controle de jornada, ele marcou tudo aqui, a hora de entrada e saída, e não aparece aqui horas extras. Por quê? E à luz dessa regra da CLT,
que determina a marcação de hora em empresa com mais de 20 empregados, o ônus da prova da entrada e da saída é da empresa. Então, nós trabalhamos aqui com a regra do ônus da prova. Agora, se é uma empresa com menos de 20 empregados, aí o ônus da prova é do empregado. Então, o juiz sempre vai trabalhar em matéria de prova à luz das regras de ônus da prova e jamais com base no princípio da proteção, no princípio intuitivo e na variação do princípio em específico do indúbio pro mísero. Tá ok, pessoal? É importante que vocês saibam disso, porque assim fica mais fácil entender tanto o que acontece no universo do processo, quanto o que acontece no universo do direito material. Espero que tenha ajudado vocês com mais esse vídeo. Até a próxima. Um abraço.